Olá pessoal, sou Rosivaldo, professor de História do 7º ano, e hoje nós vamos falar da expansão marítima de Portugal no continente africano e no Oriente. Pois bem pessoal, na última aula nós vimos como Portugal se lançou ao mar, como Portugal foi pioneira no expansionismo marítimo, expansionismo esse que deu a Portugal uma liderança, um poder de riqueza muito grande. E nós vimos que Portugal, ele tentou expandir o seu comércio através da navegação. E nisso de expandir o seu comércio da navegação, Portugal tentou fazer uma nova rota para chegar ao Oriente. E essa nova rota para chegar ao Oriente era justamente contornando o continente africano, que foi chamado na época de Períplo Português. Períplo português, períplo quer dizer contornar o continente. Então, Portugal fez isso, começou a fazer isso no início do século XIV. No início do século XIV, Portugal começa a fazer isso. E na tentativa de contornar o continente africano, Portugal cria entrepostos, e um dos entrepostos de Portugal está na costa ocidental do continente africano, ali nas ilhas de Canária e em Ceuta, em 1415. Nesses entrepostos, Portugal percebe que não somente serviria como entreposto, ou seja, um lugar de descanso, um lugar de parada, mas sim serviria também para eles pegarem produtos daquelas terras. Nós vimos também que ali, por exemplo, entre a foz do rio Gâmbia e o delta do rio Níger, em Guiné, assim como em todas as áreas coloniais, ocorreu que Portugal esteve ali para agaranhar os recursos naturais daquelas terras. E a desculpa que Portugal teve para a igreja de poder estar nessas terras era de fazer com que as pessoas se convertessem ao cristianismo, pois, como entendemos, o cristianismo o catolicismo estava procurando seguidores, e Portugal veio com essa história de dizer que eles iam procurar seguidores nessas terras. E o que tinha na costa ocidental da África? Na costa ocidental da África tinha produtos que eram primordiais para a Europa, como o noz da cola, que é um produto da selva, o sal e o ouro. Esses eram os produtos que Portugal começou a comercializar ali naqueles lugares. E logo após, Portugal se lança para a costa oriental. Ali na costa oriental, Portugal encontra produtos como, além de sal, Portugal conta objetos de ferro, marfim, pedras preciosas, e para facilitar as trocas comerciais, muitos povos desta costa oriental utilizavam moedas e conchas específicas. Então, Portugal aproveita a situação em que está fazendo paradas, o chamado entreposto, está fazendo parada para também fazer consumo dos produtos naturais das terras africanas. Então usa vários produtos naturais
da terra africana, tanto na costa ocidental como na costa oriental. E só que nesse período os muçulmanos, que são grande parte até hoje em dia na África, eles tentavam comercializar, só que Portugal acabou destruindo o comércio árabe. E a ocupação ali na costa oriental da África passou a ser somente dos portugueses. E passando pelos países africanos, pela área do continente africano, Portugal chega ao Oriente. E no Oriente, Portugal vai chegar primeiro em Macau, na China, em 1555. E vai gradualmente ocupando Macau a partir de 1557. Em 1570, Portugal funda no Japão a cidade que hoje é chamada de Nagasaki. Portugal funda a cidade de Nagasaki, e esses dois polos não vão ser fáceis para Portugal. Por quê? Porque os comerciantes deste local, eles vão tomar de conta das suas mercadorias, e o controle português nesse comércio vai fugir deles. Mas só que Portugal ele vai conseguir contornar essa situação, e o movimento entre portugueses que vem de Portugal e sai do Oriente vai ser muito grande, muito grande. E dentre as pessoas que iam para Portugal, tinha diplomatas, especialistas, navegadores, militares, comerciantes, religiosos e funcionários públicos. Todas essas pessoas começaram a fazer a nova rota que Portugal fez, contornando o continente africano, e estima-se que cerca de 40 mil indivíduos faziam essa rota, tanto indo como voltando. Então, a movimentação de Portugal nesses continentes, tanto o continente africano como no Oriente, foi muito grande. E Portugal consegue, então, através dessa movimentação comercial que fez em Portugal, que fez no Oriente e logo após fez no Brasil, Portugal consegue fazer um império ultramarino. Por quê? Porque é um império que foi feito a partir das expansões marítimas. Por isso o nome ultramarino. Uma ideia que já foi vista por Dom Emanuel há muito tempo atrás, e que Portugal vem concluir já no século XVI. E assim Portugal expande e se torna um império ultramarino. E, pessoal, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre esse império ultramarino de Portugal. Me falasse um pouco, no máximo 10 linhas, tá bom? No máximo 10 linhas sobre o Império Ultramarino de Portugal. Valeu!